O que esperar do Corinthians, que terá Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na segunda parte do ano de 2025? Mas antes, faço convite para você deixar seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui do YouTube. Bom, hoje vamos para mais uma edição do Análise de Torcedor, que junta a opinião do jornalista com a opinião do torcedor ou torcedora de um clube de futebol. Hoje vamos bater um papo com Lara Faria, para a gente projetar a segunda parte do ano do time do Corinthians, que terá Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil com Palmeiras nas oitavas de final. Bom, Lara, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar sobre Corinthians. Oi, Luiz, bom dia. Eu fico muito feliz pelo convite e vamos aí falar um pouco sobre o Corinthians, que, né, tem pedrada pela frente. Bom, Lara, primeiro eu queria falar um pouco sobre esse momento que o Corinthians vive fora do campo. Queria saber a sua opinião, como que você está analisando tudo isso e se esse afastamento do Augusto Melo pode atrapalhar no futuro o Corinthians dentro de campo em uma competição que é importante para o Corinthians, como a Copa do Brasil, que terá o Palmeiras nas oitavas de final. Olha, eu acho que nesse momento só se fala do extracampo do Corinthians, né? Não tem como a gente falar do Corinthians nesses últimos meses e acabar não citando esse momento que o clube vive, que é muito difícil, né? Eu acho que é impossível essa situação com o Augusto Melo e todas as questões do Parque São Jorge não afetarem o desempenho em campo. A Copa do Brasil, ela assim pegou todo mundo desprevenido, né? A gente tem que enfrentar o Palmeiras já nas oitavas, mas assim, tudo que envolve o judiciário, tudo que envolve o extracampo do Corinthians é sempre mais difícil, né? Então, eu acho que compromete, sim, o restante da temporada. E não só no Augusto Melo, mas a gente está recebendo muitas notícias cada vez mais sobre problemas financeiros do Corinthians. Isso não é novidade para ninguém, mas acho que todo esse círculo, né, toda essa roda que está em volta do Corinthians parece uma cortina de fumaça, né? Então parece que tudo está vindo antes do que a preocupação com o futebol jogado em campo. E isso é muito óbvio, porque é uma situação muito delicada, né? O Augusto Melo saiu mais notícia agora, né, sobre indiciamento, enfim, toda essa questão da vai de bet. Então, assim, é bem complexa e atrapalha, sim, o restante da temporada. Eu acho que ninguém que estiver no meu lugar, tanto com análise de torcedor quanto na parte técnica do jornalismo mesmo, pensa ao contrário. Pelo menos eu nunca vi alguém achar que isso não vai afetar o Corinthians, porque vai. E quando a gente fala da Copa do Brasil, claro, tem o restante do Brasileirão, mas a Copa do Brasil é uma competição difícil. E pegar o Palmeiras logo de primeira, com toda essa situação, Yuri voltando de lesão, a gente tem ali, né, o nosso trio Dima aí, né, que tá complexa a situação e o extracampo sempre vai pesar. Também teve a questão do Memphis Depay, que chegou, que não compareceu no treino, tem tudo isso que envolve ele, atrasamento de salários. Eu queria saber a sua opinião sobre o Depay, que é um jogador de muita qualidade, mas eu penso que a maneira que o Corinthians contratou ele não é ideal e hoje está acabando, está se prejudicando por conta desse atraso. O Depay não comparece no treino. Eu queria saber a sua opinião sobre o Depay e sobre essa questão dessa falta dele nesse treino do Corinthians antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Olha, eu concordo com você quando você cita que a maneira que o Corinthians contratou o Memphis não foi a melhor, porque, claro, houve, óbvio, a nossa patrocinadora junto, mas é um volume muito alto, é uma folha muito alta, e fora a folha salarial tem todos os gastos extras com o Memphis, porém, cara, eu sou muito fã do Memphis, eu acho ele um jogador muito diferenciado, ele atua em muitas funções dentro de campo, ele, assim, tem torcedor, tem jornalista que fala que ele não pega responsabilidade para ele, mas eu não concordo. Eu acho que ele pegou muita responsabilidade desde que ele chegou no Corinthians. E essa questão, né, de salário atrasado, de não comparecer ao treino,
mostra que a situação do Corinthians ela é mais complexa do que a maioria imagina, porque imagina você ser um jogador e você não está sendo pago pelo seu salário, pelo seu trabalho, você não recebe o seu salário, você, enfim, direitos de imagem, os custos de segurança não está sendo firmado aquele acordo que você tem desde o início. É óbvio que aquela situação da camisa 10 com o Garro, sabe, né? Enfim, foi uma situação que eu acho que gerou um pouco de incômodo, tanto nos torcedores quanto no elenco em si. Porém, o Memphis ele faz muita falta. Quando o Memphis não aparece em um treino, quando o Memphis não está disponível para ser relacionado em um jogo, faz muita diferença, né? Então, a gente fica, assim, eu falo assim como torcedora mesmo nesse momento, a gente fica apreensivo pro rumo que ele vai ter no Corinthians. Muito se fala, né, se o Memphis vai deixar o Corinthians, se ele vai ficar, porque é uma situação difícil, é uma situação delicada de você lidar com um jogador que tem muito nome, mas, assim, ele, pelo menos na minha humilde opinião, ele entregou muito desde que ele chegou no Corinthians, né, principalmente quando a gente fala ali da reta final do Paulistão, né, o título do Campeonato Paulista, o Memphis, ele é muito importante. Então, essa situação toda que envolve ele acaba mexendo num ponto de que como é que vai se seguir a temporada, o Memphis ele vai estar disponível para o Corinthians, como é que vai ser essa situação, então, claro que a gente fica aguardando todos os próximos passos, porém, eu acho que é um momento de muita apreensão, porque eu realmente acho o Memphis uma peça muito importante para esse elenco do Corinthians. Exatamente. Quando a gente fala de Depay, tem os dois lados, né? Um lado de um jogador de muita qualidade, tem esse outro lado da questão da maneira que o Corinthians contratou ele, tem a questão do prêmio do Paulistão, que praticamente todo foi pro Depay, e assim, é um jogador que fez total diferença, é um jogador que a partir do momento que ele chegou, o Corinthians teve uma mudança de chave junto com a chegada dele, a ascensão do Yuri Alberto sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Alejandro, teve também a parcela ali do Ramon Dias com Emiliano Dias, então foi um jogador super importante e é o artilheiro da seleção holandesa, né? Recentemente na Nations League bateu esse recorde que era do Van Persie. O que quero agora falar com você sobre Copa do Brasil. O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, o mesmo adversário que o Corinthians o derrotou na final do Campeonato Paulista, saindo da fila de vários anos, e agora tem essa Copa do Brasil, né? Um Corinthians que caiu na fase preliminar de Libertadores, caiu na fase de grupos de Copa Sul-Americana. Eu queria saber de você a importância dessa Copa do Brasil para o Corinthians, tendo em vista que pode ser um caminho para mais uma conquista na temporada e também visando uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Olha, eu acho que o cenário que a gente encontrou da Copa do Brasil, ele foi muito surpreendente de fato, porém, por exemplo, eu não consigo fazer um paralelo entre o Paulista e esse momento. A Copa do Brasil é um campeonato que o Corinthians joga muito bem a Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians sabe jogar a Copa do Brasil, vai bem na Copa do Brasil, porém, o fato de, por exemplo, o Corinthians não decidir essas oitavas em casa, talvez pese bastante. Tem aí, né, uma sequência sem jogos, né? Teve o Mundial de Clubes e eu acho que a importância, ela realmente é uma virada de chave nesse momento. O Corinthians, ele, claro, caiu de desempenho, a gente sabe disso, né? Teve uma queda bem, bem explícita de desempenho dentro de campo. E eu acho que sempre pegar o Palmeiras é muito importante, tanto dentro de campo quanto fora. Né, por toda a fase que o Corinthians vive extra-campo, você derrotar um rival numa oitava de final, na Copa do Brasil, que é um campeonato importante, que tem muita parte financeira envolvida, mas principalmente para mostrar para o torcedor que o Corinthians ele está vivo. Né? Foi um baque muito grande a queda para a Libertadores e na Sul-Americana, assim, foi um baque muito grande para o torcedor. Eu tenho certeza que para o clube também ter sido eliminado da maneira que foi. Então, a Copa do Brasil, eu realmente acho que vai ser uma virada de chave. Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave tanto dentro de campo quanto fora. E quando a gente fala que é o Palmeiras, é o Palmeiras. É um derby, é Corinthians e Palmeiras e Corinthians. Não tem nem muito o que falar, porque eu acho que é autoexplicativo, né? Vai ser um jogo muito importante, tanto a ida quanto a volta.
Mas eu acho que é um momento difícil de sinalizar com muita calma, muita clareza de que é um cenário difícil, óbvio que não é impossível, o Corinthians já derrotou o Palmeiras inúmeras vezes, e vem, né, de um título em cima do rival da maneira que foi, com uma festa maravilhosa na arquibancada, né, com jogadores, né, pegando a responsabilidade com o Hugo, o Yuri, Memphis, enfim. Então, acho que é um momento interessante para enfrentar o Palmeiras, vai ser um jogo difícil, tanto ainda quanto a volta, porém, eu acho que vai ser uma virada de chave muito importante para esse elenco, que eu acho que precisa ganhar confiança e falar, ok, não foi sorte ter ganhado o Campeonato Paulista, o Corinthians tem capacidade de vencer o Palmeiras e vai bem para essas oitavas. O Corinthians, nas últimas 3 edições, chegou na semifinal. 2022 perdeu para o Flamengo na final, 2023 e 2024 caiu na semifinal. E o Corinthians tem no seu comando técnico Dorival Júnior, que disputou 4 finais de Copa do Brasil, ganhou 3 e perdeu uma. E queria saber de você a importância de ter um treinador que conhece muito bem a competição para o Corinthians, que, no meu ver, eu queria saber de você se a Copa do Brasil hoje surge como prioridade à frente do Campeonato Brasileiro. Primeiro, nessa parte de prioridade, eu acho que sim, a Copa do Brasil é uma prioridade em relação ao brasileiro, porém o Corinthians tem o dever de garantir ali pelo menos um G8 no Brasileirão. Isso é um dever. O Corinthians só tem 2 competições para disputar, então, claro que você deve priorizar a Copa do Brasil, no sentido de você talvez ter que poupar um jogo ou outro no Brasileirão, esse próprio próximo confronto contra o Bragantino, né, pelo Brasileirão, assim, eu acho que é o momento de você poder testar o elenco, né, voltar da minutagem, entender ali, por exemplo, a lesão do próprio Yuri, como é que vai ser o gerenciamento do elenco, porém a Copa do Brasil, ela é prioridade, principalmente visando e passando de fase. E você ter um derby ali logo de primeira, você já vai entender a importância que esse campeonato tem de entender que aquilo sim é prioridade dentro do calendário, ainda mais quando você só tem 2 competições para disputar. Porém, assim, a vinda do Dorival, ela foi no momento talvez conturbado, mas como eu mencionei, o Corinthians sabe jogar a Copa do Brasil e com um treinador que tem um bom aproveitamento, que conhece muito bem a competição, as coisas ficam melhores ainda. Então, eu acho que o Dorival passa confiança na competição e eu realmente acho que ele vai conseguir conduzir o elenco da melhor maneira possível dentro dessa competição. No Brasileirão, eu acho que vai ser um cenário um pouco diferente. Campeonato de pontos corridos é sempre mais complexo, exige muito dos jogadores, no sentido de você, não só dos jogadores, mas da comissão toda, de conseguir entender os adversários que você pode poupar, que você não pode, ter que lidar com uma competição de mata-mata em paralelo. Então, eu acho sim importante essa experiência do Dorival e dele estar à frente do Corinthians nesse momento e conseguir conduzir a Copa do Brasil, mas não deixar o Brasileirão de lado. Você pode tratar como prioridade um campeonato ao mesmo tempo que você trabalha em outro, né? O Corinthians já esteve em mais campeonatos ao mesmo tempo e não soube gerenciar muito bem, né, com o Ramon Dias, a questão das outras competições. Então, pode sim dar prioridade à Copa do Brasil, mas não é deixar de lado o Brasileirão e focar ali no G8 do Brasileirão. E antes da gente partir para o futebol feminino, eu quero fazer a última pergunta do futebol masculino. Você falou sobre o Campeonato Brasileiro. Corinthians que no ano passado passou a maioria do campeonato brigando para não cair, depois conseguiu a virada de chave com a chegada do Depay, a ascensão do Roberto, e conseguiu ir para a pré-Libertadores. Nesse Campeonato Brasileiro de 2025, como que você olha o Corinthians e qual patamar você acha que dá para o Corinthians alcançar? Olha, tem uma frase que eu gosto muito que é nunca duvide do Corinthians, né? Então, a ascensão do Yuri Alberto passa muito pelo Memphis, como você muito bem citou, e o Corinthians tendo, né, o trio ideal ali, sendo Garro, Memphis e Yuri à disposição, saudáveis, bem disponíveis completamente para o Corinthians, essa equipe, ela tem um bom elenco, né? Se o Dorival conseguir gerenciar muito bem esse elenco, conseguir conduzir as 2 competições e olhar para o Brasileirão com um pouco mais de carinho, porque às vezes acho que quando os treinadores eles chegam no Corinthians, o Brasileirão ele é escanteado. Olha para o Brasileirão e fala, a gente vai brigar para não cair, e é isso. Tem aquele planejamento no início da temporada que nunca é
completo, de olhar e falar, não, a gente vai buscar um G4, a gente vai tentar brigar por um título. Isso nunca passa pela cabeça dos dirigentes e do próprio técnico quando chega no Corinthians. Então, eu acho que, assim, a prioridade, claro, é ficar no G8, mas o Corinthians tem muita capacidade de ficar ali, pelo menos na quarta posição, eu considero, assim. O Corinthians, se a gente olha o patamar do Corinthians, a gente tem um elenco interessante, sabe? Claro que o Corinthians, ele carece muito de banco. Quando a gente fala agora, por exemplo, com a rescisão do Coronado, fica um pouco mais complexo de você gerenciar o elenco, como eu tanto estou falando de gerenciar o elenco, porque o Corinthians, ele carece muito de banco. E você lidar com um elenco curto é difícil. E, como eu falei, eu acho o Brasileirão uma competição difícil de você lidar por ser pontos corridos e você ter jogos em casa, fora de casa. Então, é uma competição que você precisa ter muito conhecimento de como lidar com ela na parte técnica, porém também dos jogadores de entenderem que o Brasileirão é uma competição importante, de você buscar ali uma posição de, assim, o Corinthians não briga por título. Todos sabem disso. O Corinthians não briga por um título de brasileiro. Porém, o Corinthians tem total capacidade de estar ali do G8 para cima, e eu realmente olho para o Corinthians, para o elenco, e falo, cara, o Corinthians tem capacidade de estar ali entre os 4 primeiros e conseguir fazer um bom retorno de Brasileirão, com atletas revigorados, com o Yuri recuperado, e conseguir buscar aí uma boa colocação. Bom, Lara, agora mudando a chave, saindo do masculino pro feminino, você que cobre no Meninas do Timão, queria que você fizesse uma projeção, falasse um pouco sobre o Corinthians no futebol feminino, projetasse as próximas competições e fizesse uma avaliação do trabalho do Piscinato, que vem sendo criticado, né? Perdeu recentemente um título de Supercopa do Brasil para o São Paulo, perdeu um título de Campeonato Paulista para o Palmeiras. Então, queria que você falasse um pouco do Corinthians, projetando as próximas competições e também sobre o trabalho do Piscinato. O Lucas Piscinato, ele é um técnico em ascensão, né? Ele fez um ótimo trabalho ali, principalmente no Inter, ele levou o Inter para a Libertadores, deu muita dificuldade para o Corinthians. O Piscinato, ele se mostrou técnico, um bom técnico na Libertadores. Ele pegou o Corinthians no momento de renovação de elenco, saída do Arthur Elias, com atletas que eram experientes, que são experientes, que estão na seleção brasileira, que deixaram o Corinthians, até recentemente, então, a saída da Portilho, da Yasmin, da Jennifer, são jogadoras que já estavam com bastante experiência no Corinthians e deixaram o elenco, e o Piscinato, ele soube gerir o elenco. Eu entendo o torcedor que olha para o Piscinato e fala que não ganhou nenhum clássico esse ano, além do contra o Santos no Campeonato Paulista, perdeu uma Supercopa, perdeu um Paulistão para 2 rivais, então Palmeiras e São Paulo. Porém, o Corinthians, tirando a Supercopa, o Paulistão, né, ano passado, que jogou muito mal, assim, teve um desempenho muito baixo, a Supercopa, o Piscinato levou para os pênaltis, e ele reitera muito isso nas entrevistas, né? Eu tô no dia a dia do clube, eu converso muito com o Piscinato, foram muitas entrevistas com ele desde que ele chegou aqui, e ele mostra uma evolução muito nítida. Desde a Supercopa, no começo da temporada, o Piscinato, ele tá crescendo bastante, derrotou agora o Cruzeiro por 4-2 pela última rodada do Brasileirão. Então, o Piscinato, ele vem numa boa ascensão, apesar das críticas dos torcedores, ele mesmo reitera que ele tá muito confiante no trabalho dele, os atletas confiam nele. Então, eu vejo como um retrospecto muito maior. O Piscinato pouco perdeu com o Corinthians, se eu não me engano, acho que foram 5 jogos, né? Eu não vou ter de cabeça agora, mas desde que o Piscinato chegou no Corinthians, foram pouquíssimos jogos que ele perdeu de fato. Até o próprio título da Supercopa, ele não perdeu o jogo, ele levou para os pênaltis, que foi um empate no tempo regulamentar. Então, eu avalio o trabalho do Piscinato como um bom trabalho, não acho que é um trabalho nem mediano, é um bom trabalho. O Piscinato está agora nas quartas de final do Brasileirão, já está na terceira fase da Copa do Brasil e já vai classificar no Paulistão, está em segundo lugar, mas está brigando ali direto pela liderança com o Palmeiras. Então, vai buscar, claro, o título da Libertadores novamente, que ele já venceu com o Corinthians, então é um bom trabalho. Porém, eu acho um erro quando tentam comparar o Piscinato com o Arthur Elias, né? O Arthur Elias, ele é uma mente mirabolante, está à frente da seleção, porém o Piscinato, ele pegou o elenco e conseguiu resultado, né? Apesar de 2 títulos perdidos, o Corinthians, ele briga por todas as frentes e vai continuar brigando. Então, é um bom trabalho.
E quando a gente projeta, né, esse restante de temporada, o Corinthians vai disputar agora o amistoso, né, que é a T-Rising Cup lá em Kansas. E vai ser, acho que, um bom momento para o torcedor olhar com um pouco mais de carinho para o Lucas Piscinato e entender que ele tem uma escassez de elenco, então a gente tem poucas peças para o meio campo, o Corinthians tem uma volante de ofício. Então, ele consegue lidar bem com as atletas que ele tem à disposição. Claro que tem algumas atitudes, algumas decisões dele que eu não concordo. Às vezes ele escala o time com uma variação que eu não vejo como ideal para aquele tipo de jogo, apesar de ele conseguir escolher muito bem esquema tático, então ele varia tanto com uma linha de 4 quanto com 3 zagueiras. Mas esse restante da temporada é uma projeção muito boa, porém é um calendário muito extenso. É uma temporada com muitos jogos. O Corinthians tem uma sequência de 3 jogos importantes depois de um torneio amistoso. Então vai pegar o Palmeiras no Paulistão, totalmente desfalcado por conta das meninas da seleção que ainda não vão ter voltado, que são titulares da equipe. Já tem depois a terceira fase da Copa do Brasil, já vai ter depois as quartas de final do Brasileirão. Então é uma sequência muito difícil e o Corinthians tem um desempenho ótimo no mata-mata, mas o desgaste pega, né? Então, eu acho que esse retorno dessa parada, né, da Copa América vai ter um desgaste bem intenso para as atletas. A gente fica pensando nisso, porém, o Piscinato já demonstrou que sabe lidar com desgaste, com desfalques também, então a projeção é muito boa. E Lara, você acredita que a questão do time do Arthur Elias ser um time com desempenho melhor, que jogava um bom futebol, para o Piscinato, que é um estilo um pouco mais pragmático, que preza um pouco mais pelo sistema defensivo, mas que dá resultado, você acha que por não mostrar um grande desempenho, as críticas passam muito por conta disso, ou você vê algo totalmente diferente nessas críticas para o Lucas Piscinato? Eu acho que o torcedor ele estava muito acostumado com muitas goleadas e desempenhos que eram refletidos pelos números de gols que o Corinthians fazia. O Corinthians continua tendo um bom ataque, foi um dos melhores ataques do Brasileirão, porém foi o que você muito bem falou. O Piscinato ele preza pela defesa da equipe. E o Corinthians sofreu bastante em alguns momentos com o Arthur Elias por conta da defesa. E eu acho que o Piscinato ele conseguiu evoluir essa parte do Corinthians, inclusive. Ele adotou o esquema de 3 zagueiras de uma forma muito bem pensada. Ele consegue variar muito bem o esquema tático, que solidificou a defesa de uma maneira que é muito expressiva, que o Arthur Elias não fazia. Então, acho que esse foi um tempo, esse foi o momento de conseguir entender qual era a necessidade do time naquele momento, que não era a parte ofensiva, era a defesa do Corinthians. E o Piscinato conseguiu enxergar isso. E eu acho que sim, o torcedor ele olha para essa situação, que é o Corinthians fazendo menos gols, como algo ruim, algo negativo. Porém, eu não vejo dessa maneira. Eu não acho que o Corinthians está jogando mal comparado com outras edições do próprio Brasileirão, por exemplo, né, que acabou agora a parte dos pontos. Então, eu acho que o Corinthians não joga mal, porque ele joga de uma forma um pouco mais recuada. E eu acho que a evolução dos outros times de futebol feminino está muito nítida. Essa evolução está muito nítida de 2 anos para cá. Mas eu acho que nessa temporada isso está muito expressivo dentro de campo. Então a gente tem o Cruzeiro, o próprio São Paulo. A gente teve, claro, queda de desempenho nos times do Sul, então Grêmio e Inter, porque teve um investimento menor. Porém, o próprio América Mineiro, uma surpresa muito boa no Brasileirão, que também fazem com que o torcedor olhe e pense que o time está jogando mal. Porém, esse avanço do futebol feminino brasileiro, ele está muito expressivo, e isso vai dificultar a vida do Corinthians. O Corinthians continua sendo o time a ser batido em todas as competições. Porém, por exemplo, o Corinthians chega para as quartas de final com muitas pessoas apontando que o Corinthians não é favorito ao título. O Corinthians não é favorito ao título do Brasileirão, por exemplo. Eu discordo, acho que o Corinthians continua sendo o favorito em todas as competições que ele disputar, porém enfrenta adversários difíceis. A própria terceira fase da Copa do Brasil contra o Cruzeiro vai ser um confronto muito difícil, que é um jogo único. Então, acho que o torcedor ele vai muito para cima do Piscinato, porque vê o time não fazendo tantos gols quanto fazia, porém não enxerga para a solidez defensiva que o time está, tomando poucos gols e conseguindo vencer
não de uma forma espetacular, porque não consegue golear a maioria dos times, mas eu acho que isso passa muito mais por evolução do futebol feminino do que um déficit, de fato, do Corinthians. Bom, Lara, para a gente encerrar, eu queria aproveitar que a gente está falando de futebol feminino, falar um pouco sobre essa Copa América feminina, falar um pouco de seleção brasileira feminina, olhar a sua visão sobre esse trabalho do Arthur Elias. Queria saber se essa derrota para a França, o Brasil vencendo por 2-0, depois sofre a virada por 3-2. Queria saber se isso pode atrapalhar, não só na Copa América, mas também no futuro da seleção brasileira, visando uma Copa do Mundo em 2027, visando uma Olimpíada em 2028. Você acha que derrotas como essa pode voltar a acontecer no comando do Arthur Elias? Derrotas podem acontecer, claro, mas eu acho que de forma alguma isso afeta o restante do calendário desse ano e projeção para a Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim. Eu não acho que de forma alguma essa derrota para a França ela vai impactar dentro de campo. A gente tem um elenco muito centrado. Essa leva da seleção brasileira que vem ali, que a gente até ressalta o trabalho da Pia com, por exemplo, a Gil, a própria Luane, são atletas que vêm da Pia com um trabalho de renovação, que são atletas muito jovens, com a experiência que o Arthur Elias trouxe para essas atletas e para as jogadoras que já estavam nesse meio, então Gabi Portillo, enfim. Porém, jogadoras que são muito centradas e que é um elenco muito unido. A gente percebe isso tanto cobrindo presencialmente os jogos, quanto na interação das atletas extra-campo, e muitas jogam juntas, ou já jogaram, enfim, ou vão jogar, né? A gente tem aí atletas que vão estar nessa janela de transferência, que vão começar a jogar juntas. Então, é uma seleção, é um elenco, é uma delegação brasileira em geral, tanto comissão, staff, enfim, muito unido. E eu não acho que uma derrota para a França, que foi uma derrota dolorida, o Brasil jogou muito melhor que a França no primeiro tempo desse jogo lá em Grenoble, né, na França. E foi uma derrota muito amarga, porém, eu enxergo esse elenco muito como, ok, perdemos, vamos para a próxima. Né? O Corinthians fez. A seleção brasileira fez ótimos amistosos contra o Japão, foi muito bem. Destaque ali para a Dudinha, né, do São Paulo, da Johnson do próprio Corinthians. O Arthur Elias faz um trabalho muito bom com atletas jovens, que ele conhece muito bem, ele, né, ficou tantos anos no Corinthians que observou muito bem as atletas das outras equipes, a própria Dudinha, né, como eu ressaltei, uma jogadora muito acima da média, uma jogadora realmente muito boa, muito jovem, né, fez agora 20 anos, então ela é muito jovem. Então eu não acho que essa derrota atrapalha o andamento, né, do ano e desse ciclo, né, visando a Copa do Mundo, que é aqui no Brasil, né, que vai ser aqui no Brasil. Então, a Copa América, ela é uma competição que o Brasil é soberano. Né, isso é ponto, tanto no masculino quanto no feminino mais ainda. O Brasil é soberano da Copa América, vai enfrentar adversários difíceis, então a Colômbia no último jogo da fase de grupos, mas o Brasil é soberano na Copa América, tem tudo para levar o título. E esse elenco chega muito forte, um meio-campo muito bem comandado pela Angelina, pela Duda Sampaio, um ataque que o Arthur Elias mexe muito bem, tem muitas opções, tanto pelas pontas quanto centralizada, tem opção de centroavante, tem inúmeras opções de disposição tática, uma defesa muito sólida, zagueiras muito boas, opção de jogar com ala, com lateral. Então o Arthur Elias tem um elenco muito robusto e que tem tudo para levar o título da Copa América, que eu não acho que vai ser afetada pelo resultado do último amistoso. Brasil que conquistou o título da última Copa América em 2022 contra a Colômbia. E, Lara, eu quero te agradecer por ter tirado um tempo para a gente falar sobre o Corinthians masculino, projetando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, oitava de final contra o Palmeiras, e falando também sobre futebol feminino do Corinthians, futebol feminino da seleção brasileira. Então, eu te agradeço e já faço convite para a gente, em outra ocasião, falar sobre futebol feminino no Papo Inteiro. Eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite, foi muito legal conversar tanto sobre o masculino quanto pelo feminino, mas fico à disposição, estou aí e acompanho meninas nas redes sociais, a gente tem nosso site também, estamos em todos os jogos do Corinthians em loco feminino, você também me encontra às vezes lá no masculino, dando uma perambulada por lá. Então essa foi a Lara Faria, do Meninas do Timão,
E se você gostou desse análise de torcedor que junta a opinião do jornalista com a opinião do torcedor ou torcedora de um clube de futebol, deixe seu like, deixe a sua inscrição e o seu compartilhamento no canal Papo Técnico para não perder absolutamente nada. Então é isso, até a próxima, tchau!